Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos fazer o capítulo 4, toda a parte de manutenção de tratores, incluindo a parte de oficinas e as ferramentas, ferramentaria, né? Capítulo 4, então, nós vamos ver manutenção e operação do trator agrícola, manutenção preventiva e corretiva, lubrificantes, pneus, operação e regras de segurança. A manutenção do trator agrícola, ela passa por dois estágios, duas fases. Ou ela é manutenção preventiva, que é aquela que a gente faz para evitar que o desgaste prematuro da máquina dê prejuízo para a gente. Por exemplo, trocar o óleo, trocar o filtro de ar, né, o elemento filtrante, fazer a lubrificação dos pinos, essas coisas que a gente tem que fazer sempre. E tem a manutenção corretiva, que é aquela que acontece alguma quebra e a gente tem que corrigir. Por exemplo, quebrou uma peça, a gente troca a peça. Furou um pneu, conserta o pneu. Onde é que nós vamos ver, onde é que está escrito para a gente dizer para a gente assim, a manutenção preventiva deve ser feito isso, a troca de óleo deve ser feita a tantas horas, a cada tantas horas. Onde que está isso? Tudo isso está no manual do fabricante, o manual de manutenção do trator. Para fazer a manutenção de um trator, a gente vai sempre observar a quantidade de horas trabalhadas. É um pouquinho diferente dos carros. Os carros e os automóveis em geral, os caminhões, a gente usa a quilometragem, porque quanto mais distante foi andado, mais tempo o motor ficou funcionando e por isso a gente conta os quilômetros rodados. No trator, nem sempre é assim, porque muitas vezes o trator está com o motor trabalhando, mas o trator está parado. Por exemplo, se ele tiver com a batedeira de cereais, ele não vai estar andando, vai estar parado na batedeira de cereais, funcionando todo o motor para usar a tomada de potência. Então a gente conta pelo orímetro, como a gente já aprendeu a fazer essa leitura na aula passada. Agora a gente vai anotar. A gente tem aqui um modelinho de tabela, mas pode ser feito por qualquer modelo, não tem problema. Isso aqui é apenas um modelo. A anotação deve ser feita sempre e colocar o principal aqui é a hora trabalhada, sempre. Trocou o óleo com tantas horas. Lubrificou com tantas horas. Adicionou combustível com tantas horas. E por que eu tenho que botar o nome do tratorista ou quem fez a manutenção? Para saber se aconteceu alguma coisa para poder resgatar isso aí com o tratorista. Aqui nós temos um exemplo de trator novo. Os tratores novos, eles vêm com um planejamento, um plano de manutenção um pouquinho diferente dos tratores já rodados, né? Aqueles que já estão com várias horas de trabalho. Por quê? Por exemplo, chega o trator novinho, com 8, 10 horas eu tenho que reajustar a tensão da correia do ventilador. A correia ela trabalha um pouco, fica folgada nas primeiras horas, então tem que reajustar. O óleo, por exemplo, na primeira troca, ele é feito com menos horas do que na segunda, terceira e por assim diante. Por quê? Porque no início o trator ainda está com muito resíduo de usinagem, né, de fabricação. Então tem que trocar o óleo logo para colocar um óleo limpo. Os parafusos, as porcas devem ser reajustados, né? As folgas das válvulas, e assim vai. O curso livre do pedal de embreagem, dos freios, as porcas das rodas. Tudo isso eu devo fazer com uma frequência menor quando o trator é novo. Quando o trator já está usado, então a gente passa para outra frequência. Isso depende do fabricante. Cada trator tem um manual e tem um esquema. Esse é apenas um exemplo. Aqui eu tirei de uma tabelinha de um 265, bem antigo, só para ter ideia de como que é uma manutenção periódica. Por exemplo, verificar o nível do óleo do cárter todo dia, cada 10 horas.
Drenar o filtro de combustível todo dia, a cada 10 horas. Verificar o nível de água do radiador todo dia. Esses 3 elementos aqui, todos os dias eu devo fazer. Antes de ligar, de dar partida no motor, de manhã cedinho, eu tenho que olhar esses 3 elementos, obrigatoriamente. E depois eu tenho os demais. Se eu trabalhei com trator, eu devo engraxar os pinos. E aí tem algumas lubrificações para ser feita, filtro de ar, que eu devo olhar o indicador de restrição para ver se ele não está sujo, né? Os tratores modernos já têm uma lâmpadazinha no painel que acende toda vez que o filtro de ar está sujo. Então, eu já não preciso me preocupar mais com isso, eu vejo no painel. E assim, todas as outras manutenções, ó, com 50 horas, com 100 horas, com 200. Isso daqui é uma tabela. E tem umas manutenções que são feitas a cada 1000 horas. Essa daqui é anual. São as últimas aqui. Geralmente, essas manutenções são feitas em oficinas mecânicas. Eu tenho também os desenhos, né? Esse daqui é um trator, um desenho de um trator, com os pinos graxeiros e os locais de realizar as manutenções. Então, cada letra dessa, por exemplo, letra A, é aqui o filtro de ar. Então, eu olhando o manual, eu vou me remeter àquela localização para fazer aquela manutenção. E para fazer a lubrificação do motor, para que não haja um desgaste prematuro das peças, a gente precisa usar fluidos bem viscosos, chamados de óleos. Nós temos, como é que eu faço para saber qual óleo que eu vou colocar? Primeiro, eu vou no manual, né? Aí o manual diz que o óleo deve ser um 20W50, por exemplo. 20W50. O que quer dizer isso? Nós temos, basicamente, aqui que nós vamos estudar 3 tipos de classificação de óleos que dependem de alguns aspectos. Então, eu tenho a classificação física, que é a classificação que eu uso, a da Sociedade de Automotive, Society of Automotive Engineers, que é a SAE, né? Sociedade de Engenheiros Automotivos. Essa classificação, a SAE, ela é muito comum, os óleos vêm com esse número bem grande, né? E quanto maior o número, maior a viscosidade. O que é a viscosidade? A viscosidade é a resistência que o fluido tem para escoar. Então, quanto mais viscoso, menos ele escoa, mais lentamente ele escoa. Quanto menos viscoso, maior a capacidade de escoar. Então, se eu pegar água, ela escoa rapidinho. Se eu botar um óleo, ele escoa mais lentamente. Isso é medido por um viscosímetro. Então, quanto maior o número, maior a viscosidade. Um óleo 40, ele é mais viscoso que o óleo 20. E essa letra W? O W vem de winter, quer dizer que é um óleo que mantém uma boa viscosidade em climas frios e climas quentes. Então, nós temos esse W aí. Para transmissão, no caso, caixa de marchas, né, o diferencial, a gente usa óleos mais viscosos, geralmente acima de 75, 80, 90, 140. Depende da velocidade e depende do esforço dessas engrenagens. Temos também uma outra classificação, que é muito pouco usada aqui no Brasil, nas embalagens de óleos você raramente encontra, que é a ISO, que é a da International Standards Organization. Essa classificação é em centstokes, quer dizer assim, que um óleo com ISO 100, ele terá uma viscosidade entre 90 e 100 centstokes a 40 graus Celsius. Ainda nós temos a classificação química, que é muito importante, todas as embalagens de óleo no Brasil trazem, que é a classificação que indica o desempenho desse lubrificante. E esse desempenho ele muda de acordo com os aditivos que são colocados dentro desse óleo. Então não é viscosidade, são os aditivos que mantêm o desempenho desse lubrificante por mais tempo.
Para motores a gasolina, ele vem sempre com a letra S, que é de Spark. Spark é faísca em inglês. E os óleos para motores diesel sempre com a letra C, de Commercial ou Compression. Tá certo? Então, se o óleo é um SL, que é muito comum, SN, quer dizer que ele é para gasolina. Então, quanto maior essa segunda letra aqui, ó, o A, o B, C, quanto maior essa letra, melhor o desempenho desse óleo. Então, qual óleo teria um melhor desempenho? O óleo SL ou SN? Se o N vem depois do L, o melhor é o SN. Os óleos eles foram evoluindo ao longo do tempo e foram ganhando novas letras. Eu vou mostrar um gráfico com isso aí. O nível de desempenho ele foi subindo ao longo dos anos, como eu disse. Então, começa a classificação com SA e, atualmente, por exemplo, no meu automóvel, eu estou usando o óleo SN. Então, está aqui em cima. O óleo SL veio em 2001. Se vocês entrarem no site, lá onde eu tirei isso aqui, vocês vão encontrar gráficos com óleos mais modernos. Para o motor diesel, os óleos têm a letra C, de compression. Então, começa com A e vai subindo, né? Então, é muito comum a gente usar óleo CI4 nos nossos tratores, lá no campus Planaltina, do Instituto Federal de Brasília. Mas tem óleos já mais modernos também. Para transmissão, como eu disse, a gente usa óleos bem mais viscosos. Então, eles têm outra classificação, API. Já não é mais só para viscosidade. Tem o API GL1, GL2, que é para velocidade baixa ou baixa média, e a força altíssima ou alta. E assim vai. Quanto menor esse número, mais adequado para força alta entre as engrenagens. Segunda classe, nós temos GL3, 4, 5 e 6. Isso tudo está nos manuais. E ainda tem classificações quanto à origem. Então, MP é mineral puro, EP é para extrema pressão, HPO hipoide é para extrema pressão, mas não serve para tratores com transmissão e sistema hidráulico juntos, porque o óleo contém enxofre e ataca os elementos de vedação de borracha. Existe uma outra questão que os estudantes sempre perguntam, que é a questão do óleo mineral e o óleo sintético. E eles perguntam, qual que é melhor, professor? Bom, nós temos hoje no mercado, principalmente automóveis, usam muito óleos minerais, que vêm do petróleo diretamente, e óleos sintéticos, que são moléculas sintetizadas. E existe o semissintético, que é uma mistura dos dois. Obviamente que o sintético ele é um óleo com melhor performance. Os automóveis modernos, todos obrigatoriamente, estão vindo usando óleo sintético, porque ele dura mais tempo, as moléculas têm mais resistência e mantêm o poder de lubrificação por mais tempo. Por isso que eles são mais caros também. Esse gráfico ele mostra um pouquinho as classificações, os óleos SAI, dentro da escala de temperatura. Então, vamos observar essa escala aqui em graus Celsius, né? Um óleo SAI 15W40, ele tem uma boa performance de menos 10 graus, como aconteceu essa semana lá no Rio Grande do Sul, quase chegou a 10 graus negativos. Esse óleo tem uma boa performance, 15W, W vem de winter, né, de inverno, em inglês, e tem uma performance boa até 30 graus Celsius. Então, um automóvel que trabalha nessa faixa de 30 graus Celsius, né, de temperatura externa, ele mantém bem a viscosidade. Quando ele tem esses dois números, de 15 até 30, então a gente chama de multiviscoso. Se ele tiver apenas um número, ele é chamado de monoviscoso.
Esse SAI 15W40, ele já mantém a viscosidade muito, a boa performance de viscosidade, tanto de -10 quanto a 40. E assim nós temos. Temos ainda um óleo ártico, né? Que é para temperaturas bem mais inferiores, tipo abaixo de 50 graus negativos. Esse gráfico aqui, apesar de parecer complexo, nós vamos ficar aqui nessa faixa do SAI para caixa de marchas e vamos observar esse óleo 30. Esse óleo SAI 30, ele mantém a viscosidade, como a gente viu no slide anterior, boa até 30 graus, e quando ele está a 40 graus Celsius, que é essa viscosidade aqui, ó, ele está em 100 centistokes. 100 stokes aqui em cima. Então, 100 centistokes a 40 graus. Quando nós levamos a 100 graus, ele perde a viscosidade e cai para 10 centistokes aproximadamente. Isso quer dizer que quanto maior a temperatura, menor a viscosidade do óleo. Por isso que nós temos esses óleos multiviscosos que mantêm uma faixa de viscosidade, uma faixa de temperatura, em uma faixa de temperatura mais ampla, ele mantém a sua viscosidade. Temos aqui uma tabela com os resíduos gerados da manutenção dos tratores e implementos. Por que a gente põe essa tabela? Para a gente saber que a gente não deve dispensar nenhum desses elementos de manutenção de trator no meio ambiente. Porque alguns deles têm uma longa duração. Os plásticos duram mais de 100 anos. Então a gente não quer deixar um mundo pior para os nossos filhos e nossos netos. Um mundo melhor. E por isso que a gente deve recolher todo esse material. Os lubrificantes, eles podem ser recolhidos diretamente por empresas especializadas. Os postos de troca de óleo, eles recolhem esses óleos e vendem para as empresas. Vendem por um preço bem barato, porque eles vão reciclar esse material. Então, todo o material que sai da manutenção dos tratores deve ser cuidadosamente recolhido. A pressão dos pneus. A pressão dos pneus é fundamental para manter duas coisas. Primeiro, para manter um bom desempenho do trator, evitar patinação, e evitar perda de potência. Enquanto isso, esse é o primeiro ponto. Enquanto isso, nós temos o segundo ponto, que é também fundamental para a longevidade do pneu. Quando o pneu está com a pressão adequada, ele tem um desgaste normal em toda a banda de rodagem. Quando ele está com baixa pressão, os ombros recebem maior pressão e acabam desgastando mais. Então as bordas, as laterais dos pneus gastam mais rápido. Quando tem alta pressão, o desgaste maior é no centro do pneu. Isso vocês podem observar até nos automóveis de vocês. Os pneus traseiros, aqueles maiores, os motrizes, geralmente têm baixa pressão, que pode ser... aqui tem 14 PSI, Pound Square Inch, quer dizer o quê? Polegada... libra por polegada ao quadrado. Libra por polegada ao quadrado. Ou 14 PSI igual a 1 kgf por centímetro quadrado. Os pneus dianteiros, se não forem motrizes, têm pressões mais altas. Um automóvel geralmente usa em torno de 33 PSI, ou 2,5 kgf por centímetro quadrado. Essa é a famosa libra, né? Põe aí 30 libras, quer dizer, 30 PSI, ou libras por polegada ao quadrado, que é a unidade de pressão do sistema britânico. Dirigir trator, antes de tudo, é uma operação que deve ser muito cuidadosa, porque ela é muito perigosa. Máquina mata. Muito cuidado. Como dizem lá nos antepassados nossos, dizem, todo cuidado é pouco. Então vamos ver algumas regras de segurança.
Primeira coisa é evitar esses locais muito perigosos. Vai passar na beiradinha do barranco. Para quê? Né? Evita esses locais perigosos. Nas descidas, eu vou usar a mesma marcha que eu usei para subir. Se o trator está muito pesado e precisar de uma marcha muito forte, é porque para descer também precisa dessa marcha. O trator não pode descer na banguela ou em neutro. Não pode. Nem carro, nem trator, nem caminhão, nada. Tem que estar engrenado, porque o motor ajuda a segurar o trator quando está na descida. O freio, somente o freio do trator não é suficiente. E às vezes os freios não estão muito bons, não estão bem regulados, então não arrisquem. Usem marchas fortes para descer, tanto quanto para subir. Desligar o trator em locais fechados. A descarga do trator emite muito monóxido de carbono que liga com a hemoglobina e não desliga. E aí você não consegue mais fazer a oxigenação das células e morre asfixiado. Então não brinquem. Se tiver em garagens ou em oficinas, desliguem a máquina, não deixem funcionando. Não fumar ou utilizar chamas próximas à bateria ou ao tanque de combustível. Pode causar uma explosão. Não deixar ninguém subir no trator ou nos implementos quando a máquina estiver sendo operada. Quando estiver operando o trator, ou seja, movimentando, somente o tratorista fica em cima do trator. Somente o tratorista. Ah, mas tem uns implementos, professor, que tem que ter gente lá atrás, no local para vigiar a semeadora ou alguma coisa assim. Essas máquinas têm um local específico para ficar o auxiliar. Então é diferente. Eu estou falando de tratores onde há um assento e que apenas o tratorista deve estar nesse local. Não permitir que pessoas fiquem na frente ou atrás das rodas do trator. Então, eu subi no trator, a primeira coisa que eu vou fazer, é acoplar o cinto de segurança. Então, sentei no trator, clac, clac, cinto de segurança. Ah, mas o trator não tem cinto de segurança. Os tratores atuais, os novos, todos têm cinto de segurança. E eu olhar para frente e olhar para trás da máquina é fundamental para saber se não há ninguém à frente ou atrás quando eu for dar partida na máquina. Utilizar proteção no eixo de transmissão e das correias. Tem gente que pega uma máquina nova, por exemplo, uma roçadeira, uma roçadora, e retira o plástico que envolve o eixo cardan. Esse plástico é fundamental para evitar que alguma peça, alguma coisa grude e possa machucar a pessoa. Lembra que os eixos cardãs lá no norte do país, nas catraias, nos barcos, nas rabetas, muitas vezes aquele eixo cardan enrola os cabelos das moças e escalpela as moças. Então é muito perigoso. A gente já viu acidentes graves com pessoas com peças móveis, com roupas, enrolando nesse eixo cardan. Então não brinquem com isso. Cinto de segurança eu já falei. Não permitir pessoas próximas a implementos em operação. Então, eu vou fazer a roçagem. Se a roçadora é de lâminas, nunca fique em menos de 100 metros dessa roçadeira ou roçadora. Nunca. Se eu vou acoplar uma máquina, eu devo, antes de entrar atrás do trator para colocar um pino ou para regular, sempre observar se o tratorista tirou o pé da embreagem. Por quê? Porque se ele tirou o pé da embreagem e o trator está parado, eu tenho certeza que esse trator está em neutro, não corre risco. Não confiem nunca no tratorista com o pé na embreagem e a máquina engrenada, com a marcha colocada. Nunca. Nem no professor de vocês, tá bom? Desengrenar a marcha e retirar o pé da embreagem, então, é fundamental. Assim mesmo, quando eu for fazer qualquer manutenção nas correias dos motores, por exemplo, do motor, o que eu devo fazer? Desligar a máquina, retira a chave da ignição e põe no seu bolso. Porque assim você tem certeza que ninguém vai acionar essa máquina quando você estiver mexendo lá no motor.
Manter os pedais de freio unidos pela trava ao trafegar em vias públicas. Os freios do trator eles são independentes das duas rodas traseiras. Para trafegar em vias públicas, em velocidade maior, eu devo mantê-las sempre travadas, para quando eu pressionar uma das duas, as duas descem juntos. E não corre risco do trator dar um cavalo de pau. Observar sempre a largura dos implementos quando for passar em algum local, para não pegar um obstáculo ou na hora de colocar na garagem. Acionar o freio de estacionamento. Parou o trator. Aciona o freio de estacionamento. Deixa ele engrenado, desliga a máquina, mas puxa o freio de mão, como dizem por aí. Só que alguns tratores não têm essa alavanca manual, ela é com o próprio pé. Realizar a manutenção com o motor desligado e o freio de estacionamento acionado. Abrir a tampa do radiador apenas com o motor frio. Ah, meu trator subiu a temperatura. Eu desligo, aguardo esfriar. Depois eu vou abrir a tampa do radiador. Porque se o vapor sair, pode te queimar. Quando realizar a manutenção do trator suspenso por macaco hidráulico, colocar calços rígidos ou preguiças sob os eixos e aliviar o macaco. Então, eu levanto o trator com o macaquinho, né? Subiu. Coloco um calço de madeira ou de metal e abaixo o macaco para ter certeza que ele está apoiado. Quando é que eu vou fazer isso? Geralmente quando vai trocar os pneus do trator ou consertar. Tracionar implementos apenas utilizando a barra de tração. Então, eu vou fazer a tração de um reboque. Eu nunca vou acoplar no terceiro ponto, mas sim na barra de tração. E usar o equipamento de proteção individual, o EPI. Sapatão de couro, calça, camisa de manga longa, luvas, óculos de segurança de sol, né? Óculos de sol de segurança com anti-UV, protetor auricular. O protetor auricular é fundamental porque os tratoristas geralmente ficam surdos por não usarem o protetor auricular. Há tratores cabinados que têm a proteção. Então, o volume de decibéis, né, o nível de ruídos é bem baixo. Esses daí tem que ver no manual se é permitido ficar sem protetor ou não. Veja esse quadro, nível de ruídos. Um trator, geralmente, ele em alta aceleração, ele passa de 100 decibéis. 100 decibéis. O ambiente da nossa casa é muito comum ele estar chegando a 85 decibéis. É muito comum. Está na faixa de 60 a 80. Então, 100 decibéis, um trator bem acelerado pode chegar a 110 decibéis. 100 decibéis, o máximo de exposição seria de 1 hora, né, por dia, no máximo. E o tratorista passa 8, 10 horas. E se ele estiver muito acelerado, o máximo seria 15 minutos. Veja que se não tiver uma boa proteção, pode ficar surdo. Aqui tem algumas figurinhas para tornar a coisa um pouco mais lúdica. Toma muito cuidado, não deixar ninguém na frente do trator, né, porque a gente pode atropelar. Não ficar com o trator ligado dentro da oficina. Lavar o trator com cuidado, lubrificar, dar manutenção todos os dias. Descer sempre com o trator engrenado, né, na marcha forte, tanto quanto a da subida. Evitar colocar sobrecargas no trator, porque ele pode ocorrer um acidente. Nunca abrir o radiador com o motor ligado ou o motor quente. Não puxar peso excessivo, né? Pode causar um desgaste prematuro na máquina. Nunca colocar, aqui está gasolina, mas é diesel, né, que a gente usa nos nossos tratores. Nunca mexer com diesel ou com lubrificantes e fumar próximo. Operação do trator e regras de segurança. Para operar um trator, nós vamos sempre observar as regras de segurança. Sempre.
E como que é feita a condução de um trator? Primeira coisa é colocar as alavancas de marcha e de redução na posição neutra. Pressiona a embreagem e dá a partida. Esse é o trator que tem o sistema de embreagem como segurança. Se não tiver, se ele tiver em neutro e o trator não tiver esse sistema, você pode dar a partida com as duas alavancas em neutro. Mas para dar a partida, primeira coisa, além de colocar as alavancas em neutro, é acelerar essa máquina a 1/4 de aceleração máxima. Geralmente se acelera o acelerador manual. Abaixa o acelerador 1/4. Tem tratores que sobem, mas a maior parte abaixa. Abaixa 1/4 do curso e a alavanca fica fixa. Você não precisa ficar segurando. E dá a partida. Vira a chave só o necessário para dar a partida. Então, pegou, deu a partida, solta a chave. Ó, vou repetir. Virou a chave. Pegou. Solta a chave que ela volta para o local de retorno e desacopla o motor de partida do motor do trator. E o motor fica girando. Né? A partida é só para virar. Eu vou trabalhar. Se eu estiver tendo aulas, nós vamos trabalhar com aceleração um pouco mais baixa, né? Em torno de 1.200 RPM no máximo. Agora, para trabalhos mesmo, para arar terra, esses tratores médios geralmente trabalham na faixa de 1.800 RPM. Depende do fabricante. E aí a gente acelera a 1.800 RPM, pressiona a embreagem e engata a marcha que a gente quer. Solta a embreagem lentamente, pois ele já está acelerado. Lembrem que nós vamos trabalhar com os tratores sempre usando acelerador manual. Ah, professor, mas e o de pé? Para que serve? Para vias públicas. Não é necessário utilizar o acelerador de pé, tá? Pedal. Então eu soltei lentamente a embreagem e o trator vai se movimentar. E aí é só guiar. Veja, o trator, diferentemente dos carros, ele não precisa sair em primeira marcha, ele sai em qualquer marcha. Em terceira, em segunda, é diferente do carro. Por isso que o trator é muito mais fácil de guiar. Então aqui eu tenho um passo a passo para fazer operações e a gente nas práticas, a gente faz esse tipo de abordagem. A gente anda para frente e para trás primeiro, depois faz um 8, depois engata o implemento e assim a gente vai avançando para aprender a fazer todas as práticas de direção de trator. Quem for trafegar em via pública, além de todas as regras de segurança, tem que obedecer à sinalização e o Código de Trânsito brasileiro, manter sempre a direita de direção, andar no lado direito, e uma velocidade compatível com a via. Não adianta ir para a via e andar a 5 km por hora. Não pode. Dar preferência nos cruzamentos e ultrapassar sempre pela esquerda. Usar luz baixa ao cruzar com outro veículo. Eu vou dobrar à direita. Uso o sinalizador de direção para a direita, que é a seta. Utilizar cinto de segurança. Manter os pneus sempre calibrados, a direção alinhada, os freios regulados. Conhecer a sinalização e o funcionamento do trânsito. Para andar em via pública, obrigatoriamente tem que ter classe B ou superior. Eu sempre soube que era C, mas já me corrigiram, é a B. Né? E tem que ter um curso de uma instituição reconhecida. A oficina mecânica é o local onde nós fazemos a manutenção dos tratores, das máquinas, consertamos peças e etc. Ela deve ter o pé direito alto, porque a gente lida com muitos gases tóxicos, né? Aqui tem uma máquina de solda que emite gases, nós mexemos com lubrificantes, às vezes com combustíveis, com solventes orgânicos. Então, a bancada também deve ser uma bancada bem firme, né? De preferência de madeira ou de concreto ou de metal, mas ela tem que aguentar muito esforço.
O piso não precisa ser liso, pode ser um piso rústico, mas tem que ser resistente. Aqui não aparece, mas as oficinas mecânicas, além no pé direito alto, deve ter janelas amplas para ter uma boa circulação. E assim também uma porta ampla que possa entrar a máquina. Uma organização mínima, né, com as ferramentas, um torno de bancada, de preferência, aqui não aparece, mas tem que ter um moto esmeril para fazer desbaste de peças, amolar ferramentas, e as ferramentas básicas, nós vamos falar um pouquinho. A outra coisa importante é que a parte elétrica deve estar embutida para evitar faíscas elétricas, as gambiarras, né? Aqui tem algumas características que eu já falei da oficina mecânica. E as principais ferramentas, que é o alicate universal, a chave de cano, né, que é, ou a chave de grife, que serve para apertar partes plásticas ou metálicas mais relativas a cano. Alicate de pressão, serve para pegar peças com mais intensidade. A chave de boca ajustável ou chave inglesa, que consegue ajustar essa boca. A chave estrela ou estrias. A chave de boca. As chaves geralmente têm, se ela é boca, ela tem boca e boca, com duas numerações diferentes. Quando é número, por exemplo, 20, se tiver um 20 aqui, vai ser 20 milímetros. 18, 18 milímetros. E se ela tiver um número com uma aspazinhas, vai ser polegada. Então, 1/4 e as aspas vai ser 1/4 de polegada. Quando ela tiver uma boca e uma estria do outro lado, é uma chave combinada ou conjugada. Essas chaves aqui, de estrias ou estrelas, são as mais adequadas para fazer torque. O que é o torque? É aquela força de giro. Então, se eu tiver com a chave dessa, eu corro o risco de não estragar a cabeça do parafuso ou a porca. Já com a chave de boca é muito comum acontecer isso. Com a chave ajustável, mais ainda. Então, não usem nenhuma ferramenta que não seja chave de estrias ou de estrela para fazer grande torque nas porcas ou parafusos. A chave de bocas deve ser usada somente quando não há possibilidade de acessar o parafuso ou a porca com a chave de estrela ou estrias. Essa é a chave combinada ou conjugada, tem a boca e a estria. Aqui nós temos um jogo de soquetes, que são os famosos cachimbos, com a chave com cabo de catraca ou cabo de força. Essa é a chave de fenda, é a mais comum que existe. Um martelo de bola, que é para mexer com parte de funilaria. Marreta, talhadeira, que serve para cortar peças. Torno de bancada ou morsa, ou mordente fixo. Vira-machos, os machos servem para fazer rosca interna. Bomba de lubrificação para colocar graxa nos pinos graxeiros. Chave Allen, ela é chave sextavada, também chamada de sextavada, ou Allen, interna. Então ela entra no parafuso. Essa é uma chave de boca pegando na parte externa da cabeça sextavada do parafuso ou da porca. Essa é uma chave combinada. Torquímetro, ele usa o cachimbo e você consegue saber qual o torque que você está dando nessa escala aqui. Tem um indicadorzinho. Chave Torx, então essa daqui é sextavado externo e essa daqui tem um hexalobular, que são essas partezinhas aqui, hexalobular ou Torx, é mais comum Torx. Ela é externa, é uma chave que consegue dar um torque bem melhor. Micrômetro é uma ferramenta que é usada para medições muito precisas. Ela é usada principalmente em retíficas, em empresas de retífica. Paquímetros. Os paquímetros são utilizados para medidas mais precisas, são muito comuns.
nas oficinas hoje, todas a gente encontra com muita facilidade. Hoje eles têm um preço muito acessível. Esses paquímetros, em geral, eles vinham analógico, mas agora estão vindo digitais. O paquímetro digital tem uma leitura muito mais fácil, porque o número já aparece aqui. As peças do paquímetro são o medidor externo, o medidor interno. Nós temos um nônio, que é essa escala de baixo, que desliza contra a de escala em milímetros de cima. E temos um fixador para manter essa peça fixa aqui. Do mesmo jeito que nós podemos medir externamente uma peça, podemos medir internamente ou a própria profundidade. Vamos aprender na prática como usar o paquímetro. Então está aqui o paquímetro e eu vou deslizar essa peça para poder fazer as medições. Então eu quero medir uma peça. Essa é a peça que eu quero medir. Eu vou medir a sua largura. Venho aqui, ó, coloco na posição certinha e vejo quantos milímetros está dando. Posso prender aqui em cima se eu quiser e vejo 54,28 milímetros. Se eu quiser medir internamente um furo, então eu posso fazer assim, ó. Com ele zerado, abro até alcançar o furo. E aí eu vejo quantos milímetros está dando. 35,50. É isso aí. E se eu quiser medir a profundidade? Eu quero medir a profundidade desse furo. Então eu posso também usar essa peça aqui, ó, essa parte de trás. Vou zerar. Zerei. E vou descendo. Então eu vou medir aqui, ó, profundidade. Até alcançar o fundo. Aqui, ó. Profundidade que eu estou medindo deu 11,2 milímetros. E a escala, o tanto que andou, a profundidade, foi medido aqui, ó. Difícil de botar na frente da câmera, mas é isso aí. Certo? Vamos ver como fazer a leitura de um paquímetro. Qual a distância entre esses dois pontos da medida externa de uma peça ou desses dois pontos da medida interna de uma peça? A primeira coisa que eu tenho que fazer para ler um paquímetro é ver qual a coincidência dessa escala do nônio com a escala em milímetros de cima. Então, a coincidência aqui está, eu passei esse zero aqui, ó, depois do pino um pouquinho, e veio e encontrou aqui, ó, esse pininho aqui embaixo. Então, como é que a gente faz isso? A gente começa a ler aqui, ó, 0, 10 milímetros, 20, 25, 26, 27, 28. Nós temos 28 milímetros antes do zero. Então, é 28, começa a contar na escala de baixo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E o pininho que se encontra com o de cima é este aqui, ó. Então, entre o 6 e o 7, nós temos 5 pininhos. Então, nós temos um 0,02 a mais aqui. Então, fica 28,62. 28,62. Espero que vocês tenham gostado. Todas e todos, um grande abraço.